E aí, pessoal, estão preparados aí? Agora a gente vai pegar uma turbinada de questões relacionadas com a revisão. Então a gente vai abordar toda aquela sequência, os equivalentes lógicos, as negações e os conectivos também. Conectivo é relacionado a quê, pessoal? Relacionado à conjunção e também o quê? A disjunção. Calma que a gente, dentro dos exercícios, a gente vai fazer. Que nessa questão aqui, ó, a sentença, olha só, Bruna, tá vendo a Bruna aqui, ó? Aí, o que aconteceu com a Bruna, né, turma? A Bruna acesse a internet, ó, acesse e verifique a data da aposentadoria do seu Carlos. É uma proposição? Aí o aluno fala, professor, esqueci, né, o que é proposição, o que é sentença lógica, o que é isso, pessoal? A gente está na parte de revisões e você esqueceu, não tem problema não. Não custa nada a gente voltar, né? Que a gente aprende dessa forma. Quanto mais vezes a gente voltar, vocês já vão pegar o quê? Vocês já vão pegar o ritmo. Então, sentença, tá, pessoal? Deixa eu colocar aqui, ó, sentença lógica, tá? Quando a gente trabalha com sentença lógica, tem algumas características que não fazem parte dessa sentença lógica. Como qual, professor? Qual características? A palavra não pode ter o sentido interrogativo, tá? Então, se tiver o sentido interrogativo, você não vai considerar uma sentença lógica e muito menos vai ser o quê? Uma proposição. Algo que vocês têm que lembrar, pessoal, é que a proposição ela é indicada com letras minúsculas, como por exemplo, você pega aqui o Azinho, tá? Um exemplo aqui, tá? Bzinho, Czinho e assim sucessivamente, tudo bem? Então é o seguinte, professor, tem alguma outra também, além de interrogativo? Tem, pessoal. Tem essa parte aqui, ó, exclamativo, olha aqui, ó, exclamativo. Então se a palavra tiver perguntando, interrogativo, se tiver o que? Exclamando, e também tiver na forma imperativo, né? Tudo bem que não é aula de português, mas quando ela está nessa sequência imperativa, ele vai te dar o quê? Uma ordem, tá vendo aqui, ó? Dar ordem. Então, essa sequência aqui de dar ordem, ou então você chamar, é aquilo que tem o quê? A forma imperativa. Vocês entenderam? Então, essas estruturas, é bom vocês saberem, ó, se a palavra perguntar, interrogativo, exclamar, tiver no sentido imperativo, você não, tá? Eu falei não, ó. Não vai ter o quê, ó? Não tem, fala para mim, não tem sentença lógica. Agora é o seguinte, ó, então essa revisão que nós fizemos aqui, vamos voltar para a questão, ó. A sentença, Bruna, acesse a internet e verifique a data da aposentadoria do seu Carlos. Isso é uma preposição? Não é uma preposição, pessoal. Olha aqui, ó. O verifique aqui, ó. O acesse, o que ele está colocando aqui? Está colocando ordem, não é isso? Se coloca uma ordem, está no sentido o quê? Fala para mim. Está no sentido imperativo, professor? Exatamente, está no sentido imperativo. Então, por estar no sentido imperativo, você vai colocar certo ou errado. Nesse caso aqui, essa questão vai estar o quê? Errada. Tá joia? Bora continuar? Olha essa outra aqui, ó. Pelo amor de Deus, professor, o tamanho dessa questão. Calma, pessoal, calma. Faz parte do jogo, então você tem que pegar, tem que ler. Mas vocês vão aprender comigo que vocês têm que pegar o chavão. Como assim um chavão, professor? As palavras mais principais, quer ver, ó? Entende-se por proposição, aí ele faz todo um teatro aqui, ó. Por proposição, todo o quê? Conjunto de palavras ou símbolos que exprimem o pensamento, tá vendo? Sentido completo, tá vendo? Aqui é o show de palavras que ele faz, ó. Isto é, que afirmam fatos ou exprimam juízos a respeito de determinados entes. Aí ele continua aqui, ó, na lógica bivalente. Por que na lógica bivalente, pessoal? Porque aqui você tem dois sentidos de ter essa lógica. Um dos sentidos é o seguinte, ó, é o princípio do terceiro excluído, tá vendo aqui, ó? Então você tem um princípio do terceiro excluído, tá bom? Então você tem um princípio aqui do terceiro excluído e o outro, o princípio da não contradição. Então aqui você tem dois aqui, ó, o princípio do excluído, não excluído, tá? Terceiro excluído e o princípio também que você chama de quê? De não contradição. Aí o aluno pergunta, professor, o que significa isso? Princípio terceiro excluído e não contradição. É o seguinte, ó, eu vou montar uma frase aqui, ó, Paulo é argentino. Tá vendo? Ó, Paulo é argentino. Paulo é argentino, não é isso? E João, tá vendo aqui, ó? E João é boliviano, sei lá, é boliviano. Um exemplo aqui, ó, é boliviano. Quando você julga essas palavras, por exemplo, você tem que julgar ou isso aqui é verdadeiro, ó, ou isso aqui vai ser o quê?
vai ser falso. Então, por isso que tem aqui, ó, terceiro excluído e o da não contradição. Como assim da não contradição? Eu não posso colocar essas duas frases aqui, ó, falsas, ou então colocar uma verdadeira, outra o quê? Falsa. Ou tudo isso aqui vai ser verdadeiro, ou tudo isso aqui vai ser o quê? Vai ser falso. Por isso que ele coloca esse termo aqui, ó, não, fala para mim, não contradição, exatamente. É só você, professor, mas não contradição é algo que vai ser, eu vou negar algo que vai ser o oposto do outro? Exatamente. Como esse caso aqui, ó. Se eu coloco falso que o João é boliviano, eu teria que colocar Paulo também o que é falso. Eu não poderia colocar Paulo aqui, ó, verdadeiro, né, corintiano, e depois colocar João boliviano como o quê? Como falso. Ou coloco tudo falso, ou coloco tudo o quê? Tudo verdadeiro. Eu não posso colocar uma situação verdadeira e a outra o quê? Falsa. Então, aí no terceiro excluído é o quê? É você atribuir juízos. O que é juízos? Conforme a sentença. Quando fala sentença, pessoal, são frases, tá? Não existe sentença lógica sem sujeito e, consequentemente, sem o quê? Sem predicado. Não existe, tá? Então, sempre você vai ter um sujeito, logicamente tem que ter um verbo, e depois tem que ter a complementação desse verbo, que vai ser o quê? Que vai ser o predicado. Então, isso aqui é a estrutura da sentença lógica. Vamos continuar, ó. Que é conhecido como valor lógico de proposição, pode ser verdadeiro e pode ser o quê? Pode ser falso. Sendo objeto de estudo desse ramo da lógica apenas as proposições, olha, que atendam ao princípio da não contradição, que eu expliquei para vocês, tudo verdadeiro ou tudo o quê? Tudo falso. Em que uma proposição não pode ser tá vendo aí, ó? Não pode ser simultaneamente verdadeira e falsa, ou seja, ou ela é verdadeira, ou ela é o quê? Ela é falsa. Ao princípio do terceiro excluído, em que os únicos valores lógicos, ó, possíveis para uma proposição, acabei de falar aqui, ó. Então, na proposição lógica vai tomar o juízo. Então, uma situação ou uma frase vai ser totalmente verdadeira ou aquela frase vai ser totalmente o quê? Totalmente falsa. Você não pode colocar uma frase, é parecido com o da não contradição, tá? Só que o terceiro, é só lembrar, peraí, terceiro excluído. Como assim terceiro excluído? Que você vai eliminar essa possibilidade de ter uma frase ou sentença ou oração verdadeira e a outra o quê? Fala para mim. E a outra falsa. Ou tudo é falso, galera, ou tudo é o quê? Verdadeiro. Em que os únicos valores lógicos possíveis, ó, para uma proposição são verdadeiro e falso. Aí ele continua. Aqui que vai ser a pergunta, ó. Com base nessas informações, julguem o item a seguir, ó. Seguindo o princípio da não contradição, que eu acabei de falar para vocês aqui, ó, e do terceiro excluído, uma proposição pode ser o quê? Atribuído um e somente si. Como assim, professor? Um e somente si. Ou seja, ela vai ter caráter verdadeiro, tá? Essa proposição. Ou ela vai ter caráter o quê? Fala para mim. Caráter falso. Esse princípio aqui do somente si, lembra quando eu ensinei para vocês a tabela da verdade? Ih, professor, eu esqueci, cara, você já esqueceu, para com isso. A tabela da verdade é o seguinte, você tem um A, aí você coloca a setinha para a direita, setinha para a esquerda e o B, ó. Isso daqui significa o quê? O se somente se, ó. Se somente, fala para mim, se somente se. Aí o aluno fala, professor, como é que eu monto essa tabela? Vamos lá, vamos montar essa tabela aqui, ó. Eu vou colocar o A, tá? Aqui eu vou colocar o B e aqui eu vou colocar essas duas setinhas que simbolizam o quê? Essa inferência, tá? Esse conectivo se somente o quê? Se somente se, ó. A com B. Então aqui eu vou colocar dois verdadeiros, tá? Falso aqui, sempre nesse sentido, tá? E aqui eu coloco aqui um verdadeiro aqui, não é isso? Aí aqui eu coloco aqui, sei lá, um falso, aqui eu coloco um verdadeiro e aqui eu coloco outro falso. O que esse princípio fala o seguinte, ó? Quando tudo é verdadeiro, não foi isso que eu acabei de falar para vocês, ó, quando tudo é verdadeiro, toda essa sentença aqui, ó, todo esse conectivo do si somente si, vai ser o quê? Vai ser verdadeiro. Olha só, tão que interessante, hein? E se tudo for falso, pessoal, também vai ser verdadeiro. O que eu acabei de falar para vocês? Não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Então isso aqui vai ser o quê? Falso. Pode ser falso e verdadeiro? Não pode. Vai ser também o quê? Falso. Tudo bem? Então você já recordou a tabela da verdade do si, somente si. Então essa alternativa, ela vai ser o quê? Fala para mim. Verdadeiro. Cara, mas você é fera demais, hein? Essa turma é fera. Vocês vão passar aí. Na verdade é o seguinte, quando a gente estuda equivalendo
não só para um concurso, né, ou qualquer outro preparatório, mas principalmente para aprender, tá? Então a gente está aqui para ensinar e que isso sirva de oportunidade para você, tipo assim, ver que a matemática, nesse caso aqui o raciocínio lógico, não é aquele bichinho de sete cabeças, é até o quê? É até tranquilo. Olha só outra questão, ó. Julguem o item seguinte, ó, acerca da proposição. Ó, o P, ó, a proposição, ó. Quando acreditar que estou certo, não me importarei com o quê? Com a opinião dos outros. Então, deixa eu copiar aqui, ó. Quando acreditar, olha aí, ó. Acreditar que estou certo, olha aí, ó. Que estou certo. Como é que ele continua? Não, olha aí, ó. Não me importarei, então ele não vai importar, ó. Não me importarei com o quê? Com a opinião dos outros, ó. Com a opinião, tudo bem? Com a opinião de quem? Dos outros. Isso aqui que é bem bacana vocês saberem, tá? Então aqui, o que ele está querendo dizer nessa questão aqui, pessoal? Ele está te colocando uma relação de negação, tá? De valor lógico, que eu também já expliquei para vocês aqui, ó. Que tem alguns, tá? Alguns concursos aí, ó, que colocam o que é a lei de Morgan, tá bom? Então, essa lei de Morgan, quando vocês estudam lá no concurso de vocês, ela está baseando principalmente em quê? Ela está baseando principalmente numa situação de quê? De negação. Cuidado com isso, tá? Então, quando acreditar que estou certo, ó, não, olha aí, ó, não me importarei com a opinião dos outros. Nesse caso aqui, a questão ela não está correta, sabe por quê? Porque ele teria que colocar a negação nesse verbo principal aqui, ó. Então, correto, deixa eu colocar de vermelho aqui, ó. Vai ser o quê? Quando, tá, olha aí, ó, presta atenção, hein? Quando não acreditar, olha aí, ó. Quando não acreditar, aí você repete toda essa frase aqui, ó. Que estou certo, não é isso? Corta esse não aqui que não tem, tá? Me importaria com o quê? Com a opinião dos outros. Então, essa alternativa, ela vai estar o quê? Fala para mim, errada. Vocês entenderam? Então, essa negação ela é simples. É só você o quê? Negar a parte que está o quê? Fala para mim. A parte que está no verbo principal. Professor, tem como você fazer uma revisão bem rápida dessa parte de negações aí? Tem, galera, né? Então é o seguinte, quanto mais a gente revisa, tá? Quanto mais a gente pratica, você já vai pegando o quê? Uma familiaridade com esse conceito, tá bom? Então vamos lá. Negações. Quais são os tipos de negações que nós temos aqui, ó? Deixa eu pontuar aqui para vocês. Por exemplo, eu coloco aqui, ó, João, olha aí, ó, João e João, Maria, tá vendo? Ó? João, Maria estão trabalhando. Olha só, estão o quê? Fala para mim. Trabalhando. Então, João e Maria estão trabalhando. E, aí coloca outro grupo, tá? E Roberto, sei lá, Roberto, olha aí, ó, Roberto e o que mais? Fala para mim. Roberto, deixa eu ver aqui, e Renata, tá? Estão jogando. Enquanto João e Maria estão trabalhando, Roberto e Renata estão o quê? Fala para mim. Estão jogando. Aí eu pergunto para vocês, como é que você vai fazer essa negação aqui, ó? A negação faz dessa forma, você pega esse conectivo, não tem esse conectivo E aqui, ó. Esse conectivo E, a negação dele é o OU, tá? Não esqueçam disso. A negação do E é o quê? É o OU. Então isso aqui que vocês têm que guardar aí no canto esquerdo do coração de vocês aí, turma. Vocês são fera, né? Então nesse caso, como é que ficaria, professor? Essa frase, vamos colocar até de preto, ó. João, ó, eu não tenho que negar? João, vou colocar vírgula, tá? Maria estão. Só isso? Não, pessoal, não é o verbo principal, o estão. Então vou colocar o nãozinho aqui, ó. Não estão o quê? Trabalhando. Então não estão trabalhando. Aí você continua aí a pegadinha aí, ó. Olha o E aqui, ó. Qual que é a negação do E? Ou. Então joga o aí, ó. Ou, tá vendo? Ou Roberto, tá? Ou Roberto. Então nós temos aqui, ó, Roberto, uma virguloides, só para a gente deixar ela bem dinâmica, tá? É vírgula, tá, pessoal? Não é virguloides, não, tudo bem? Então, Roberto, Renata, olha aí, ó, Renata, tá? Nega de novo, não esqueça de negar, ó. Não estão o quê? Não estão jogando. Então, essa forma aqui que vocês vão fazer, ó, a negação
quando ela envolve conectivos, tá? Conectivo E e o conectivo quê? Conectivo O. Professor, tem algum outro? Tem. Vou passar só mais um aqui, bem rapidox, para vocês verem como é que faz essa negação quando ele envolve o se então. Não tem um se então? Ou vocês já esqueceram? Vamos lá. Se eu estou, olha aí, ó, se eu estou lutando, uma frase que a gente vai bolar aqui, pessoal, aqui, ó. Se eu estou lutando, olha aí, ó. Se eu estou lutando, né? Se eu estou, e tudo na vida, né, pessoal? Se eu estou lutando, então chegarei, não é isso? Chegarei a algum lugar. Olha aí, ó. Chegarei a algum quê? A algum lugar. Então, se eu estou lutando, então chegarei a algum lugar. O que você tem que fazer aqui, ó? Quando você tem esse tipo de se, esse conectivo se, né, que é o condicional, lembra que é o condicional? Se ele é condicional, o que você vai fazer? Fala para mim. Se ele é condicional, você vai negar esse primeiro, ó, e vai deixar o segundo de forma o quê? Fala para mim. Afirmativa. Então vai ficar assim, ó. Se eu não, olha aí, ó, estou, tá bom? Se eu não estou lutando, olha aí, ó. Se eu não estou lutando, então, fala para mim, vai, continua. Então chegarei, olha aí, ó. Então chegarei a algum lugar, tá? Então, eu vou chegar ao quê? A algum lugar. O símbolo de negação é isso aqui, pessoal. Quando ele nega, vocês vão ver que a maioria dos concursos, eu vou colocar aqui até de laranja, tá? Ele tem ou esse símbolo aqui, ó, ou ele vai ter este símbolo. Então, esses dois aqui, ó, simbolizam o quê? Fala para mim. Os símbolos que são usados para você fazer o quê? Negação. Fala para mim que não é fácil essa parte aqui, ó. Quando você pega essa próxima questão, olha aí, ó, julgo o item seguinte acerca da proposição. Quando acreditar que estou certo, ó, não me importarei com a opinião de quem? Dos outros. Uma negação correta da proposição, ó. Acredito que estou certo. Seria o quê? Acredito que não o quê? Que não estou o quê? Certo. Então, nesse caso, é aquilo que eu falei para vocês, ó. Você tem que colocar o não antes desse verbo principal. Então, vai ser, ó, não acredito, aí ó, não acredito, tá? Não acredito que estou, fala para mim, que estou certo. Então, não acredito que estou certo. Então, essa questão aqui, pessoal, ela vai estar o quê? Errada. Tudo bem? Tudo jóia? É aquele princípio que eu falei para vocês, de negar frases simples, no período simples. Então, na próxima aula, turma, a gente vai continuar com mais exercícios, tá? Então a gente vai fazer uma bateria para vocês o quê? Lembra o seguinte, tá? Revisem, tá? Então nós aqui da RM Cursos, a gente está aqui exatamente o quê? Para auxiliar vocês na aprendizagem. E tem que lembrar aquela frasinha, tá? Nunca toque o sino. Então vejo vocês na próxima aula e até mais.